Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por cada momento dessa celebração, por tudo que o Senhor operou. Eu oro agora pela vida do presbítero G, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor use ele com poder, com graça, com unção do teu Espírito, e que os nossos corações estejam preparados e receptivos para a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. O senhor podia ficar aqui, né, pastor? Amém. Quantos estão felizes com aquilo que Deus já fez aqui nessa noite? Glória a Deus. Amém. Desde a sala lá de oração, quando nós estávamos lá, nós já sentíamos o mover de Deus naquele lugar. E na ministração aqui, foi poderoso ver aquilo que Deus começou a fazer, que Ele fez. Nós cremos que Ele ministrou cura aqui. Quantos creem nisso? Amém. Amém. Em nome de Jesus. É uma grande alegria poder estar aqui nessa noite, poder estar com a responsabilidade de trazer a palavra, a ministração daquilo que Deus falou no meu coração. Quando o pastor me convidou para estar aqui nessa noite, eu confesso que eu orei muito sobre isso, pedindo para que Deus me desse clareza sobre a palavra, aquilo é a palavra que Ele quer trazer ao seu coração, e eu tenho certeza disso que Ele vai trazer. A minha segunda oração foi assim: Deus, eu não quero ser de maneira nenhuma impedimento para o mover do Senhor na vida dos meus irmãos. Se eu levanto o André, vem aí, prega, amém? Né? Então assim, eu acho que Deus ouviu, porque sim, Ele falou claramente ao meu coração, e eu estou aqui, né? Para compartilhar com os irmãos aí a palavra do Senhor, amém? Então o que nós vamos falar nessa noite, o tema que o Senhor me deu foi ouvindo o coração, né? E aí no rodapé, a gente tendo bastante cuidado, bastante zelo com relação àquilo que a gente ouve, né, no nosso coração, né? O perigo, né, de ouvir o conselho do nosso coração. E o texto base ele será Jeremias 17, do 9 ao 10. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Aí pode passar, por favor, aqui. Para quem não trouxe a Bíblia, a gente pode ler ali. Amém? Então o nosso texto base, ele é Jeremias 17, do 9 ao 10. Se todos abriram. Quem não abriu pode acompanhar pela tela. Então Jeremias 17, 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Sobre esse tema central, o coração, e Jeremias então escreve nesse contexto aqui, na história. Nós estamos falando de um momento pré-babilônico, pré-domínio babilônico, e o povo de Deus ali, o reino de Judá, eles viviam no século entre 7 e século 6 antes de Cristo. Estavam num momento muito conturbado, onde o povo de Deus, eles estavam ouvindo muitos conselhos de outras pessoas, eles estavam afastados totalmente do Senhor. A confiança política, né, da época, daqueles que dominavam, uma idolatria muito, muito severa, muito forte, né? E o texto então sugere realmente que no coração das pessoas Deus estava sendo colocado em segundo lugar, né? E é sobre esse órgão do nosso corpo, né, que os cientistas falam que pesa entre 233 e 330 gramas, que passam, né, todas essas situações, as decisões que vamos tomar, as nossas emoções, elas se misturam e elas descem para o nosso coração e nos levam às vezes a não ponderar, não trazer o Senhor para o centro das decisões que nós temos que tomar. Todos nós temos que, durante a nossa jornada, tomar dezenas, né, centenas de decisões. Na semana no trabalho eu tomo várias, vocês também. A gente tem que tomar em todo tempo decisões, né? E aí eu também não estou falando só das decisões que são as
mais simples de se tomar. Como aquela... O Emerson, quando vai pescar, né, Emerson, gosta de pescaria, não gosta? Você e o Marcelo? Não é a decisão de qual isca usar que a gente está falando, né? A gente está falando de decisões aqui que elas mexem com a gente, que elas mudam a nossa vida, que elas podem transformar as nossas vidas. São decisões que nos colocam muitas vezes no dilema, né? Decisões do ponto de vista de quem é empresário aqui, sobre a sociedade que você deve fazer. Eu devo realmente fazer essa sociedade? Eu devo realmente fazer esse negócio que às vezes se apresenta para nós? E aí, muitas vezes, no contexto que vivemos, coisas são ofertadas que parecem que são muito boas do ponto de vista de negócio. Mas a pergunta elas estão dentro do que você pode dizer que, dentro do que seria a vontade de Deus para a sua vida? Ou até se seria o momento certo de fazer? Quando nós falamos num contexto de uma mudança pessoal, né? Eu, por exemplo, e a minha família, nós mudamos de São Paulo para cá, por uma questão de trabalho. Então, uma mudança de cidade, né? Muitos às vezes falam, eu preciso parar com tudo, vender tudo e vou mudar para outro país e começar a minha jornada lá, né? São decisões e não mexe só com você, mexe com muitas pessoas que estão ao seu redor, mexe com a sua família, mexe com muita coisa. São os dilemas aí da vida e eles passam pelo coração. Decisões sobre a pessoa com quem você vai casar é uma decisão que ela deve ser tomada uma única vez, né? Amém? Eu tive que tomar uma decisão se eu entregava minha filha para aquele rapaz que está ali no fundo, né? Ele teve que tomar uma decisão, né, sobre higiene e casamento. Então, a decisão na nossa vida, ela precisa sim ser colocada diante do Senhor, sempre, né? As decisões, essas que são mais complexas sobretudo, mesmo as que não são, elas vão levar a consequências, né? Nós vamos experimentar o produto, o resultado da decisão que nós vamos tomar. E eu pensava no meu coração sobre isso, quando eu falava com Deus sobre esse tema. Porque eu dizia, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Se o Senhor já sabe como é que vai ser lá na frente, então não é mais fácil se eu buscar entender aqui o seu coração, para que as minhas decisões sejam mais acertadas, né? E nós nunca vamos acertar 100%. Mas se nós estivermos buscando foco no Senhor, né, nossas decisões serão mais acertadas. E toda decisão, todo dilema, ele vem carregado, né, da ansiedade, daquilo que vai acontecer quando você toma uma decisão. Você fica ansioso pelo resultado. Às vezes você quer que chegue logo o dia para você tomar, mas você não está totalmente certo. E constantemente nós somos colocados nessa situação. Se a gente olha para aquele contexto do povo naquela época, eu imagino que eles estavam sofrendo do mesmo na situação, só que o posicionamento era diferente quando Jeremias então fala sobre essa passagem. E lendo sobre esse tema, pessoal, ele foi inclusive tema de um prêmio Nobel. Um cara chamado Richard Taylor, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele é um economista e ele foi estudar sobre isso, sobre o quanto as emoções afetam a vida das pessoas, afetam as suas decisões, as nossas decisões. E ele recebeu o prêmio Nobel porque cientificamente ele conseguiu provar. Mas nós podemos dar glórias a Deus que Jeremias trouxe isso da parte de Deus para as nossas vidas, para que nós tivéssemos esse cuidado. E esse estudioso, esse cientista, então ele ganha o prêmio Nobel por ele conseguir provar de que as emoções influenciam. E ele faz esse estudo na Bolsa de Valores. Quantas vezes nós ouvimos falar que empresas quebram porque
porque decisões são tomadas em efeito manada. E às vezes por decisão de uma pessoa, muitas outras sem pensar, acabam fazendo. Foi isso que ele conseguiu comprovar no seu estudo. E aí a gente vê o resultado em muitas situações aí, em reportagens, enfim, de empresas que de fato quebram, né? Mas interessante pensar que isso não está só no contexto, quando a gente fala assim, mas isso é para um outro cenário. Na nossa vida está o tempo inteiro, nós estamos tomando decisões, amém? E aí nós vamos então para o contexto prático, né? Ok, né? Já falamos sobre a passagem, entendemos que as emoções, elas influenciam nas nossas decisões, e às vezes sim, nós tomamos decisões que nos levam para lugares que nós não desejaríamos estar, que nós muitas vezes vamos dizer, se eu soubesse, eu não tinha feito isso, se eu tivesse ouvido melhor, pensado melhor, eu não teria tomado essa decisão. Então eu comecei a orar e pensar, Senhor, como que eu posso fazer para que eu tome menos decisões erradas na minha vida? E o Senhor me levou a uma passagem que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos projetar aqui também. Obrigado, Daniel, Deus abençoe. Não é para abrir Daniel, é Êxodo 40, 34. Do 34 ao 38. Êxodo 40, do 34 ao 38. Diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levanta de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em toda a sua jornada. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então nós estamos falando aqui do momento em que, após Moisés, nós conhecemos aqui o contexto dessa história. Então o povo de Deus, escravo ali no Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés leva o povo, depois das 10 pragas, enfim, eles estão atravessando o deserto, e eles até o caminho da terra prometida, eles vão parando em alguns lugares, e aqui a nuvem do Senhor é que direcionava, eles estabeleceram ali o tabernáculo, uma nuvem então ficava sobre o tabernáculo, à noite tinha fogo nessa nuvem, e quando ela começava a se mover, era o sinal de que eles deveriam se mover também, Imagina que rico isso, que poderoso, Todos os dias, Edson, a gente levantar de manhã e falar assim, deixa eu ver para que lado que a nuvem é, nuvem, tenho que tomar essa decisão aqui, para a esquerda ou para a direita, imaginou? E naquele contexto então, tinha assim o propósito de Deus de levar o povo para a terra prometida, de tratar toda a questão ali com o povo de Deus, mas você pode dizer, tá bom, então isso era para aquele contexto, e hoje? Como é que nós lidamos com isso hoje? A nuvem não está para nos direcionar, Também a gente ia ver um monte de nuvem para todo lado e não ia saber nem qual que era a sua, Mas o que é rico nisso tudo? É que hoje a nuvem pode ser o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode ser não, amém? Ele está morando dentro de você, e é Ele que nos guia, nos direciona, que pode sim falar ao nosso coração sobre a direção que nós temos que tomar.
E aí a gente começa a nossa passagem falando sobre isso, o perigo de ouvir. Mas é o perigo de ouvir e deixar que seja simplesmente a nossa emoção. O Espírito Santo de Deus, sim, ele pode te guiar. E aí, o grande desafio das nossas vidas, qual é? É que a decisão que nós vamos tomar é sobre algo que sim, nós sentimos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você, na maioria das vezes, nas decisões que você tem que tomar, você faz isso, tenho certeza que você se coloca nessa condição, nessa preocupação, nesse pensamento. Será que isso é o meu coração? Ou realmente é aquilo que Deus gostaria que eu fizesse? E aí nós ficamos nesse grande dilema. Nós temos a nossa fé provada. E é aí que entra a fé, literalmente, porque nós vamos tomar a decisão sobre algo que nós não estamos de fato vendo. Amém? Isso gera para a gente uma situação bastante de preocupação, se a gente não tiver realmente clareza, convicção daquilo que Deus está falando nas nossas vidas. Isso é muito de nós, porque nós somos imediatistas, nós somos ansiosos, na maioria das vezes. Às vezes nós buscamos atalhos, nós não queremos às vezes passar pelo processo, a gente já quer chegar lá no finalmente. Eu lembro uma vez, aniversário de bodas de casamento, aí eu e a Sara, a gente tem o costume de sempre ter um tempo nosso, assim, uma vez por ano pelo menos a gente faz, e eu tinha que só fazer uma coisa, colocar, era um período que ainda era o GPS, não tinha o celular, não dava por Waze, assim, que fica recalculando toda hora, né? Mas era aquele GPS que você põe no carro. E aí eu estava indo para Campos do Jordão, né? Mais ou menos o quê? Umas 4 horas daqui para lá. E eu queria, falei assim, acho que tem um caminho mais rápido, né? E eu quis dar uma ajudinha para o GPS. Falei, acho que se eu for por aqui... E aí, irmãos, eu saí, era umas 5 horas daqui, era para chegar na questão de 3 horas e pouco, quase 4 horas em Campos do Jordão. Acabei entrando por dentro de Bragança Paulista, saindo por Camanducá, indo por trás do sul de Minas ali, passei no meio dos rodeios, passei no meio do canavial, o pneu do carro passando em cima de umas pedras gigantes, e naquele momento a Sara já estava em pânico, né? O que era passei aquela semana, final de semana de romance, aí eu aqui, né, tentando, não tinha como se defender, irmão, eu fiz besteira, vamos combinar, né? E a Sara já estava, e ela tem pânico à noite, então assim, acabou, a Sara, ela foi criada na cidade, e eu tive um período que eu ainda vivi no sítio com a minha família, né? A gente via a lua iluminar, viu, Zé? Mas a Sara não, a Sara era da cidade totalmente, né? E ela entrando em pânico, e eu falei, Deus, me ajuda, né? Sinal de celular, irmãos, esquece, não funcionava, e a gente desesperado. No fim chegamos 00:30 em Campos do Jordão, né? Mas no fim eu posso dizer que acabou tudo bem, tá, irmãos? Né? Estamos 27 anos juntos aí, né, amor? Comemoramos bodas esses dias. Mas às vezes é isso. Às vezes na ansiedade a gente quer tomar atalhos. A gente quer fazer nós queremos fazer coisas que não estão no script, não precisava. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em uma outra passagem, 1 Crônicas, do 14 ao 18, deixa eu ver se vai estar aqui na tela também, 1 Crônicas 14, do 8 ao 17, assim está. Se você não achou, acompanhe a leitura comigo aqui. 1 Crônicas 14, 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles
mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi, o que está escrito aí na sua Bíblia? Consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus, o que fizeram? Tornaram e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e ele lhe respondeu: não subirá após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti, aferiu o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer, ou Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas as gentes. Amém? Então olha só, falamos lá de Moisés, um homem que buscava o Senhor, que ouvia a voz do Senhor e que seguia, a nuvem o guiava. Mais para frente nós vamos ver quem? Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele é nomeado rei. Ele então tem os seus desafios, porque quando ouvem que ele se torna rei, os filisteus resolvem atacar. E Davi, então, o que ele faz? Ele, antes de revidar, Davi pergunta a Deus. Ele não toma uma decisão por si só, sozinho. Ele pergunta ao Senhor, e o Senhor fala: olha, você vai pela frente. E aí Davi obedece aquilo que Deus está falando para fazer. E ele é bem sucedido naquilo que ele faz. Ele vence. Os filisteus não contentes, a propósito, o filisteu não desiste, né, gente? Parece os meus boletos, eles insistem, né? Os filisteus então resolvem atacar Davi de novo. Edson riu, os meus boletos todo mês, Edson, não tem jeito. Eles são persistentes, todo mês chega. Davi então pergunta para Deus de novo: o que eu faço, Senhor? Devo ir atacá-los novamente? Deus fala: você vai fazer diferente, você vai pela retaguarda. E criou um elemento surpresa. E ele é bem sucedido então nessa nova investida. O que nós aprendemos com isso? Que nem sempre o caminho a fazer, mesmo que Deus tenha falado para você fazer da primeira vez, é que você tem que fazer de novo. Simples assim. O que Deus espera que nós façamos é que nós o busquemos, que nós peçamos a Ele direção daquilo que a gente deve fazer. Senhor, fala para mim, porque parecia óbvio, era algo que ele já tinha sido nomeado rei, Deus já tinha escolhido ele. Afinal de contas, não devia dar nada errado. Se o Senhor me nomeou rei, as coisas precisam fluir bem aqui para mim. Mas Deus queria um rei que pudesse ouvir, um Deus sensível ao coração e à resposta de Deus. Porque um rei tinha sido se levantado, Saul tinha sido levantado rei. E em algum momento ele deixou de ouvir a direção de Deus. Mas Davi então, ele busca, ao Senhor. Então, Deus está sempre disponível para nós. Ele está sempre à disposição para nos responder, sempre à disposição para nos ouvir. Mas Ele precisa do quê? De um coração sensível, um coração responsivo. O pastor chamou agora há pouco a gente aqui. Estava um mover de Deus poderoso nesse lugar. E
e ele fez um apelo, e muitas pessoas entenderam isso e vieram à frente. Foram sensíveis à voz do Senhor, ao chamado do Senhor. Falaram: Senhor, eu preciso. E é isso, esse é o terreno que Deus precisa. Um coração obediente, um coração sensível. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, nós entendemos aí que o nosso coração, ele pode ser direcionado pelas nossas emoções, pode nos levar a tomar decisões que elas não são acertadas, né? E aí eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, como eu posso ficar mais sensível à sua voz? Como eu posso te responder melhor? Como que eu posso saber que não é a minha vontade? Porque quando a gente quer muito uma coisa, gente, a vontade nossa toma um lugar, não toma? Tem às vezes que a gente não consegue nem dormir, né? E eu falo não só por mim, mas por pessoas que eu conheço, que perdem realmente o sono por isso. Eu não perco muito sono, tá, irmãos? Vou confessar aqui, a minha esposa passa mal à noite, eu nem sei disso. Ela que de vez em quando fala: não estou bem, levanta aí, né? Eu apago, desligo o disjuntor. Mas nem todo mundo, né, funciona igual. Nós temos sim, nosso organismo ele reage a essas questões. E às vezes sim, a gente pode sim perder o sono, né, por essas questões. E aí Deus me levou aqui a uma passagem que vai estar na tela aqui também, mas se você quiser, você abre na sua Bíblia. Tiago 1:5. Vamos ler todos juntos, que é bem curtinho. Quando abrirem aí. Então nós vamos ver agora 3 comportamentos-chave, tá bom? O primeiro deles então está em Tiago 1:5, que diz assim, ó, vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improspera, a ser-lhe-ás concedido. Amém? Então, primeira chave: busque ao Senhor diariamente. Nós temos sido incentivados aqui por nossa igreja, uma igreja que se preocupa muito em ensinar a palavra, que as famílias estejam alicerçadas na palavra. E desde que sim, eu cheguei nessa igreja, que eu tenho sido impelido a ter essa vida de oração, de busca, de ter o nosso devocional, de fazer a nossa busca ao Senhor diariamente. E aqui a palavra em Tiago 1:5 diz que nós devemos pedir ao Senhor sabedoria, que a todos dá. Não fala que é para um, não fala que é para uma pessoa só, ou para meia dúzia, ou para os escolhidos. A palavra do Senhor diz que a todos Ele dá. E nós temos que ter essa busca de sabedoria, ter o nosso devocional, a nossa busca ao Senhor. Amém? Por mais que seja difícil rotina, né? Cada vez mais, outro dia eu estava fazendo uma conversa com os amigos e a gente trazendo situações que provavam isso, de como que as coisas aceleraram, né? Assim, no ambiente profissional, como tudo tem que ser muito rápido, tomada de decisão muito rápida, as coisas evoluíram muito e a gente às vezes é consumido pelo tempo. Eu, por exemplo, tenho uma agenda que eu vou para São Paulo toda semana e viajo para outras cidades, e conciliar tudo isso com tempo e tudo mais, eu tenho tentado fazer pela manhã o meu tempo de devocional com o Senhor. Porque como é que eu vou conseguir conhecer a pessoa de Deus se eu não tiver esse relacionamento mais profundo com Ele? Se eu não tiver uma vida de busca com Ele, para conhecer aquilo que Ele quer falar comigo? A resposta de Deus, em algum momento pode estar numa nuvem, lá atrás estava. A Bíblia não relata como é que Davi ouviu essa resposta, como é que ele sentiu e sabia que era a Deus falando para ele. Era voz audível, não era?
a gente ouve muito sobre isso, de que poucos ouviram a voz audível de Deus, mas Ele fala quando você lê a palavra, Ele fala quando você separa um tempo para ouvir um louvor, né? O pastor mesmo incentiva, quando você não tiver mais o que falar para Deus, simplesmente põe um louvor e senta no seu secreto e começa a falar com Deus. E começa a ouve só o louvor, transforma ele na sua canção, transforma aquela canção na sua oração. Conhecer a Deus sem conhecer o manual que Ele deixou, sem ter uma vida de que você lê, e o rico dessa palavra é que não é um livro que você lê e você fala, não, a história é sempre a mesma. Deus pode falar de diversas maneiras. Muitas pessoas já pregaram sobre Jeremias 17, o que eu estou falando aqui, de maneira diferente, mas Deus falou comigo de uma forma diferente. Então a gente só pode conseguir ouvir a voz de Deus de verdade quando nós temos o tempo de dedicação, de busca a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo que sejam decisões que sejam simples, peça a direção dEle. Você vai pelo menos ficar em paz que você colocou diante do Senhor. Que aquilo não vai ser algo que vai consumir ainda mais o seu tempo, né? Vai te gerar um problema que você vai ter que sair depois para resolver. Então, o nosso tópico 1 é buscar o Senhor diariamente. Número 2, procure um parceiro de oração. E aí você não precisa abrir a sua Bíblia, mas depois fica para a sua meditação. Êxodo 18, do 17 ao 22, acho que é isso, 22, 23. E aí eu vou resumir aqui. Então, estando na travessia do deserto, Moisés, já com todo o povo, Jetro, seu sogro, se junta a ele, sua família se junta, enfim, mas Moisés está super sobrecarregado. Ele já começa ali quando o sol nasce, as pessoas trazendo os seus problemas, as suas adversidades, falando, e aí, como que a gente resolve isso? E Moisés ficando sobrecarregado, e ele pega alguém que é mais experiente que ele para ouvir, e essa pessoa então é Jetro, seu sogro, que o orienta a formar líderes de pequenos grupos para a tomada de decisão. Então ele delega decisões a algumas pessoas, e eu creio que Deus derramou sabedoria sobre essas pessoas para que ajudassem a Moisés, porque para aquele grupo tão grande ele não daria conta, não dava conta, estava consumindo ele. Então Jetro é alguém usado por Deus para trazer um alívio para Moisés, para levar ele para uma situação em que ele ficasse menos sobrecarregado, né? Sempre que eu tenho que tomar uma decisão, eu fazia isso antes da minha filha casar, decisões em casa a gente levava assim, para orar junto sobre. A gente trazia para a mesa com a família, nós discutíamos juntos, colocávamos diante de Deus, pedíamos para que Deus não deixasse que as nossas emoções fizessem parte da decisão equivocada. Eu tenho como parceiro de oração a minha esposa, então toda decisão que eu tenho que tomar, a gente discute junto. E eu recomendo fortemente que você tenha um tempo com a sua esposa, você que é casado, que você possa, juntos, vocês possam tomar decisões, possam orar pedindo direção de Deus. Às vezes aí no par aí, vai ter alguém que é mais sensível, que consegue fazer um particular com Deus. Mas assim, né, ouve, não é mais sensível, fala aí o que Deus falou com você, né? A minha esposa é bem sensível a isso, então eu recorro bastante a ela, né? Eu tenho, no meu caso aqui, o pastor é alguém que eu sempre divido com ele as minhas principais decisões. Inclusive a gente está no meio de uma, né, pastor?
estou sempre procurando, né, ouvir também o conselho, falar, pastor, ora aí também, né, comigo, para que Deus fale comigo, né? Então procura alguém de confiança. Se todo mundo vier procurar um pastor, vai ter o mesmo problema que Moisés teve. Aí tem os presbíteros que você pode procurar a gente também, né? O pastor André, a pastora Sabrina também estão aqui para ajudar. A nuvem. Tem uma nuvem vindo para cá. Decisões estão sendo tomadas nessa hora aqui. Então, irmãos, procure alguém da sua confiança. Alguém da sua confiança não é alguém que vai falar o que você quer ouvir, tá bom? Deixa eu adiantar aí para você. Vai falar aquilo que você precisa ouvir. Porque às vezes a gente vai procurar alguém que vai concordar com aquilo que você está falando, né? E esse é um caminho perigosíssimo, né? Daquele estudo que saiu na Forbes, que eu falei que o cara ganhou o prêmio Nobel lá, o cientista, ele até fala sobre isso, que essas decisões do nada vão sair como frases como: faz aí o que seu coração está sentindo. Você está sentindo isso? Então faz o que é bom para você, tal. Porque a pessoa não se preparou para aquilo, ela simplesmente é o teu amigo e está querendo que você se dê bem. Se você está levando uma situação que é de incômodo para você, muito provavelmente o seu amigo vai te levar para um cenário desse, de falar uma coisa que massageia os ouvidos. Era isso que eu queria ouvir, agora né? Mas nós falamos, decisões levam a consequências. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Então procure alguém para estar orando com você. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto: aceite o jugo de Jesus, o jugo de Deus. Vamos lá colocar os nossos olhos em Mateus 11:30, por favor. Mateus 11:30 diz, porque deve ser o segundo menor versículo da Bíblia, né? Porque é bem pequeno mesmo, olha só. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele diz isso. As nossas preocupações, elas nos levam a tomar decisões, ou preocupações já diz, né? É uma ocupação da sua mente antes do que realmente deveria, né? Nós não precisamos estar, por exemplo, se você está preocupado com algo que está acontecendo, que vai acontecer durante essa semana, mas está preocupado agora, você está antecipando um problema e está certamente entregando o tempo que você poderia estar ouvindo melhor aqui, deixando Deus ministrar o seu coração. Você pode estar preocupado com algo que vai acontecer amanhã, durante essa semana, ao longo desse mês. Jesus já falou, basta cada dia o seu mal. O pastor ministrou aqui recentemente sobre a gente focar naquilo que é o agora. Assumir o fardo de Jesus é parar para ouvi-lo e falar, que caminho eu deveria? Com certeza Jesus vai te dar algo que é mais leve e que você sim pode carregar. Porque se nós quisermos fazer do nosso jeito, se a gente quiser puxar uma carga que não é nossa, e às vezes a gente toma situações de outras pessoas para a nossa vida, quando nós podíamos ser de repente alguém que intercede e que ora pelaquela pessoa, nós acabamos sentindo isso, e é muito do nosso coração. Às vezes nós somos assim. Tem pessoas que ela é muito sensitiva, ela sente de fato a dor do outro ali, só que o problema é quando ela internaliza aquilo para ela. E esse é o ponto perigoso, que nós precisamos cuidar. Então a gente precisa sim buscar o fardo do Senhor, que é leve, né? Deus, ele não precisa de ajudinha. Ele precisa de um coração que é sensível à voz dele. E é isso que nós precisamos
ter. Gostaria que colocasse aquele primeiro versículo de novo. Jeremias 17, por favor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma pergunta, uma retórica. O Senhor, Ele já está respondendo isso. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Gostaria de chamar a equipe de música aqui na frente, por gentileza. Então, o Senhor, queridos, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, por gentileza. E fechasse os seus olhos. O nosso coração é tendencioso. Ele nos leva para decisões perigosas. Sim, nós precisamos ouvir o nosso coração. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. O Senhor é quem esquadrinha. Naquele contexto que nós falamos, Deus sabia que o povo estava buscando resposta longe da vontade dele, e por isso ele escreve. Isso vale para os nossos dias. Nos dias de hoje, Jesus, ele nos orienta a buscar a face dele, a buscar a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, para evitar que a gente caia no engano, que a gente venha a sofrer. Nós cantamos uma canção aqui que fala sobre a nossa alma mexendo nas nossas emoções, nos levando a atrapalhar as nossas emoções, as nossas decisões. E eu gostaria que a gente pudesse, nesse momento, se você se encontra na mesma situação que eu, na mesma preocupação. A minha preocupação quando busquei o Senhor, ao que trazer, eu tenho certeza de que Deus está falando com você, que na sua cabeça aí vieram coisas que você tem tomado decisões, vieram situações em que você falou, essa foi consequência de eu ter feito isso sem consultar ao Senhor, ou alguém mais experiente tinha me dito para eu não fazer e eu fiz. A nossa alma, ela grita dentro de nós. A nossa ansiedade, como eu falei mais cedo, ela nos atrapalha às vezes a tomar a decisão, a ouvir a voz de Deus. São ruídos que às vezes podem atrapalhar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que nós pudéssemos cantar, ouvir essa canção, mas eu queria que você ouvisse essa canção numa forma de oração, que você transformasse ela na oração. Feche os seus olhos, nós vamos orar ela juntos. Amém? Pode diminuir as luzes. Amém. Vamos criar uma atmosfera aqui, queridos, para deixar que o Espírito Santo possa tomar as nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir, Espírito da verdade, o Senhor começou esse culto aqui, Senhor, mais cedo, transformando, tocando vidas, gerando sensibilidade nos seus filhos. Senhor, nós aprendemos aqui, Senhor, que o coração, ele pode nos levar por um caminho, Senhor, que distancia do Senhor. Nós queremos, Senhor, que seja diferente. A partir, Senhor, de hoje, Deus, as nossas decisões, elas não serão mais, Senhor, contaminadas pela emoção, pelo exterior, Senhor, pela minha vontade. A minha vontade, Senhor, ela é perigosa, Senhor. Eu quero que a minha vontade, ela seja submetida à vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, diga isso ao Senhor. Fala que você quer mudar hoje. Se você se encontra nessa condição, em nome de Jesus, saiba que você também pode
que vai ser um parceiro de oração de alguém. E isso te coloca numa condição de que você precisa também buscar a face do Senhor, para que você seja intencional na oração que você vai fazer para o seu irmão. Se você não tem um relacionamento com Deus, porque você não rendeu a sua vida a Ele ainda, Ele está à sua disposição. Renda-se a Ele, declare que Ele é o Senhor da sua vida e comece a pedir para que Ele fale ao seu coração. Em nome de Jesus, com os olhos fechados, eu gostaria